O Alexandre Ramagem, que foi candidato de Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro, escorraçado no primeiro turno, foi intimado a depor na Polícia Federal na terça-feira, ou seja, amanhã, talvez hoje, a depender do dia que você estiver vendo esse vídeo. Isso mostra todo o cerco da Polícia Federal sobre o inquérito do 8 de janeiro, que deve estar para terminar nas próximas semanas. Bolsonaro se apavora, porque o inquérito do 8 de janeiro com Alexandre Ramagem se liga ao inquérito da BIM paralela. Bolsonaro treme porque ele vai ser indiciado junto com Alexandre Ramagem e Bolsonaro também será preso. A esperança de Bolsonaro agora é uma vitória de Donald Trump com uma pressão internacional dos Estados Unidos para fazer com que o Brasil acabe se curvando e absolvendo Bolsonaro, o que não vai acontecer. Alguns parlamentares brasileiros, como no caso o Eduardo Bolsonaro, tentaram fazer uma pressão diplomática, mas já receberam alguns avisos com potenciais consequências à liberdade de ir e vir, ou seja, prisão, porque um parlamentar brasileiro não pode ficar articulando sanções diplomáticas e econômicas de uma outra nação ao Brasil. Isso é crime de lesa pátria. Então o Eduardo Bolsonaro, que quer ficar falando que o Donald Trump já está comprometido com o Bolsonaro, é melhor ele tirar o cavalinho da chuva. Só que vamos por partes. Primeiro eu quero saber de você. O inquérito vai ser encerrado agora no final do mês de novembro? Bolsonaro vai ser indiciado, preso. Você quer essa prisão do Bolsonaro? E essa história que o Trump já está fechado com o Bolsonaro para absolvição é balela da família Bolsonaro? Quer todos eles presos e a derrota do Trump? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Alexandre Ramagem, pessoal, ele foi chamado para depor amanhã, terça-feira, dia 5 de novembro. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Se você estiver lá no futuro vendo o vídeo agora, coloca nos comentários qual foi o resultado desse depoimento do Alexandre Ramagem. Esse depoimento, ele tem como objetivo encerrar o inquérito do 8 de janeiro. Porque o Alexandre Ramagem, ele fazia parte de toda essa estrutura de ataque às instituições republicanas, já que ele era o chefe, ao que tudo indica, da BIM paralela. A BIM paralela, o Alexandre Ramagem, como ex-diretor-geral da BIM, utilizava os recursos da própria BIM, como softwares espiões, para investigar adversários de Bolsonaro e autoridades da República. Algo muito sério e muito grave. E nós também precisamos ver se os relatórios da BIM eram utilizados pelo gabinete do ódio para atacar adversários do Bolsonaro. Por isso que eu sempre falei para vocês da existência de uma superestrutura tendo Bolsonaro como chefe dessa organização criminosa. Porque tudo está correlacionado, tudo está interligado. Não dá pra você falar de inquérito do 8 de janeiro sem falar da BIM paralela. Não dá pra você falar do inquérito das joias sem falar também dessa estrutura. Tudo se correlaciona. Por isso que Ramagem deve ser indiciado pela participação do 8 de janeiro também, assim como Bolsonaro. O Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal, que é um cara que fala demais, não gosto dessa atuação dele que fala muito, gosta de um holofote demais, na minha opinião, disse que os inquéritos do 8 de janeiro devem ser encerrados até agora, nas próximas semanas. A família Bolsonaro e aliados do ex-presidente acreditam que ele vai ser denunciado ou indiciado no final dessa semana. Eu acho muito difícil por causa do inquérito do Ramagem, mas que Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, todos eles serão denunciados ou indiciados, eles serão. O Ramagem já está indiciado, todos eles serão denunciados. O Andrei Rodrigues disse que os inquéritos estão no fim porque a Polícia Federal tem um prazo dado pelo Alexandre de Moraes. A Polícia Federal precisa encerrar esse inquérito até o final do mês de novembro. E já passou da hora do inquérito ser encerrado. Eu acredito que o caso do Ramagem ou o inquérito, o depoimento do Ramagem é para fechar essa reta final das investigações. O Bolsonaro está apavorado, porque ele se enfraqueceu muito no segundo turno, não existe uma disposição política para inocentá-lo e nem para absolvê-lo da cassação política, nistiá-lo de absolutamente nada. Por quê? Porque o Bolsonaro ele impede que novas lideranças à direita emerjam, como Zema, Caiado e tantos outros que a gente já tem comentado muito aqui no canal. O Bolsonaro ele é uma barreira. Então essas figuras políticas elas vão ter uma vida muito mais livre com o Bolsonaro preso. E vão até poder fazer campanha falando que estão se posicionando ao lado do Bolsonaro, tal, que foi uma injustiça.
aquela coisa que a gente sabe, mas eles estão muito felizes ou estarão muito felizes com o Bolsonaro preso. A esperança do ex-presidente recai sobre Donald Trump. Segundo informações da Bela Megali do O Globo, há uma esperança do entorno do Bolsonaro que Donald Trump possa interceder pelo ex-presidente. A família Bolsonaro também fala que já está tudo certo, que o Trump vai fazer pressão, seja pressão na rede social ou pressão nos canais oficiais de comunicação, para absolver o Bolsonaro, para dar uma recuperada nos direitos políticos dele ou para simplesmente falar que o Bolsonaro ele é um prisioneiro político ou um perseguido político. Essas são informações da família Bolsonaro. Essa esperança com o Donald Trump é uma esperança vã, porque o Trump tem outros problemas e nós já falamos aqui. Hoje esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, não sabemos qual vai ser o resultado da campanha americana, o cenário está muito instável. Mas existe, ou indefinido, mas existe uma possibilidade, que é uma possibilidade real de acontecer, que é o Trump ser vitorioso sem a maioria popular. Ganhando nos colegiados, mas perdendo na maioria popular. Se isso acontecer, passa uma sensação de ilegitimidade pela segunda vez com Donald Trump. E agora o discurso dele está um discurso muito mais bélico, muito mais raivoso, muito mais de ruptura do que foi ou do que estava em 2020. Então se Trump ganhar, não tendo a maioria da população pela segunda vez, com a possibilidade de se indultar, porque ele é um condenado, as instituições americanas passarão por um abalo. E nisso tudo Trump vai ter tempo ou cabeça para querer se importar com o Brasil? Isso não vai acontecer. E o Eduardo Bolsonaro já foi avisado sobre a possibilidade dele se lascar se continuar com essa historinha de sanções, restrições, porque o Eduardo se encontrou faz um tempinho com parlamentares americanos, também com parlamentares europeus e com parlamentares argentinos. E ele estava falando que aqui no Brasil há um atentado à liberdade de expressão, levou denúncias falsas para a Organização dos Estados Americanos e começou a articular e ventilar a possibilidade de sanções diplomáticas e econômicas ao Brasil, vindas dos Estados Unidos, do Partido Republicano, principalmente se Trump vencesse. O Ricardo Capelli, que foi o número 2 do Ministério da Justiça, falou o seguinte: amigo, o que você está falando aí? Isso é crime de lesa pátria. Você, na condição de deputado, você não pode organizar e conspirar com uma nação exterior, com uma outra nação, sanções para acabar pressionando e prejudicando as empresas brasileiras. Isso é crime de lesa pátria. E aí o Eduardo Bolsonaro recuou e começou: não, só estou falando a verdade, até gravou um vídeo, na época, faz aí uns 4, 5 meses, e não, só tô levando a verdade, não tô falando nada, não estou articulando, porque se for descoberto que ele fez isso mesmo, ora, isso é problema. Ele não pode fazer isso, porque se o Eduardo vai e pede e combina sanções econômicas e diplomáticas junto com parlamentares americanos contra as empresas brasileiras, ele me prejudica, ele prejudica você, ele prejudica todo mundo, ele prejudica toda a economia. E a função dele, que é proteger o país, acaba indo por terra. Então eu vejo que essa historinha de anistia vinda do Trump, pressão, isso não vai acontecer. E é melhor o Eduardo e os filhos do Bolsonaro ficarem espertos, porque se eles continuarem propagando essas notícias, eles também poderão ser investigados.